Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao curso de Física Contemporânea. Eu sou o professor Matheus Lima, sou professor da Unifespa e vou dar sequência com a nossa primeira aula do curso de Física Contemporânea. Iniciando a unidade 1, que é Teoria da Relatividade Especial Restrita. Mas antes de entrar com os dois pés na parte de relatividade, eu vou fazer um breve prelúdio sobre o panorama ali da física do século XIX. Bem, lá no final do século XIX, nós tínhamos 5 áreas da física muito bem estabelecidas: a mecânica, a astronomia, termodinâmica, ótica e eletromagnetismo. É claro que essas áreas tinham mais de 2 representantes. Aqui eu coloquei apenas 2 por falta de espaço, e muitos desses representantes que aqui estão contribuíram para várias áreas, tanto dentro da física quanto outras áreas das ciências. Então, eu vou destacar aqui a parte de mecânica, que eu vou utilizar nessa aula aqui, que as leis de Newton descreviam muito bem a parte de movimento. A mecânica de Laplace, a mecânica celeste, né? A parte de astronomia também estava muito bem desenvolvida. Já lá até o século XIX, já tinham vários planetas sido descobertos no nosso sistema solar, através tanto da mecânica newtoniana como a mecânica celeste de Laplace. E também vou destacar aqui as leis do eletromagnetismo, que são dadas pelas equações de Maxwell. Também estavam muito bem estabelecidas lá no final do século XIX. Então, aqui eu quero deixar claro que muita coisa havia sido feita na física. A gente sabe que muita coisa foi feita além do que essas áreas aqui, que a gente tem as novas áreas, que é tanto que o nosso curso trata de física moderna, né? Física moderna e contemporânea. Mas lá no final do século XIX surgiu uma ideia de que talvez a física estaria completa. Muitos cientistas embarcaram nessa ideia de que talvez não tivesse mais nada de novo para se descobrir em física. Analisando à luz do conhecimento que a gente tem hoje, parece até uma ideia ingênua, né? Mas não vamos cometer o anacronismo de avaliar essas ideias com o conhecimento que a gente tem hoje, né? E tem um artigo que é muito bom, é o artigo do Badashi, de 1972, que fala sobre essa ideia da completude da ciência do século XIX. Esse artigo eu peguei algumas citações de lá, como essa de 1871, do James Maxwell, onde ele diz o seguinte: a opinião de que uns poucos anos, de que, desculpa, a opinião de que em uns poucos anos todas as grandes constantes da física serão aproximadamente estimadas e que a única ocupação que será deixada para os homens de ciência será aprimorar esses experimentos e aumentar a precisão em mais uma casa decimal, parece ter se generalizado. Aqui o Maxwell não está dizendo nem que sim nem que não, mas ele está afirmando que essa ideia da completude da física tem se espalhado, né, entre os cientistas. Um outro proeminente cientista do final do século XIX falou sobre essa questão da completude da física foi o Albert Michelson, em 1894. Disse o seguinte: embora nunca é seguro afirmar que o futuro das ciências físicas não tem maravilhas em estoque ainda mais impressionantes que as do passado, parece razoável que a maioria dos grandes princípios foram firmemente estabelecidos. Mais um nome de peso aí, reforçando essa ideia de que a física estaria completa. Ainda nesse artigo do Badashi, ele comenta sobre uma palestra famosa do William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Em 1900, ele deu uma palestra para a Academia Real de Ciências de Londres, né? E essa palestra, ele deu em 1900, e em 1901 ele publicou o artigo associado a essa palestra. Então, ambos tinham o título, né, da palestra e do posterior artigo: Nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor e da luz. E é interessante que ele já começa esse artigo, o primeiro parágrafo dele é o seguinte:
A beleza e claridade da teoria dinâmica, que coloca calor e luz como modos de movimento, está presentemente obscurecida por duas nuvens. A primeira apareceu com a teoria ondulatória da luz, desenvolvida por Fresnel e o Dr. Thomas Young, envolvendo a questão de como pode a Terra mover-se através de um sólido elástico, como o é essencialmente o éter luminífero. A segunda é a doutrina de Maxwell Boltzmann sobre a equipartição de energia. Bem, eu chamo a atenção aqui o que seriam essas duas nuvens. Essa que está relacionada à teoria ondulatória da luz, basicamente questionando, a gente tem os pilares da teoria ondulatória da luz, no século XIX, a luz era considerada como sendo um fenômeno ondulatório, baseado nos trabalhos de Augustin Fresnel e Thomas Young. E basicamente, se a luz fosse uma onda que precisasse de um meio material, que é essa questão do éter luminífero que eu vou discutir adiante. Essa ideia do meio material pelo qual a luz se propagaria deu origem à relatividade. A segunda nuvem que nessa palestra que o Lord Kelvin chama atenção está relacionada à lei de distribuição de velocidades em um gás, que a gente trata como a lei de Maxwell-Boltzmann, que está associada a um gás. Você tem lá um determinado recipiente, e aí quando você eleva a temperatura, esses gases vão começar a se agitar mais, lá quando você tem uma certa temperatura T. E você pode associar a velocidade dessas partículas com a temperatura do recipiente. Você tem uma distribuição de velocidades dessas partículas associada a essa temperatura. Então você pode associar a energia cinética dessas partículas com a temperatura. E isso está relacionado ao teorema de equipartição de energia. A energia está dividida de acordo com os graus de liberdade associada a cada partícula. Se essa partícula pode se movimentar aqui em várias direções, em cada direção eu associo uma quantidade de energia. E essa, aparentemente, nuvem que estava associada, onde a lei de distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann não se adequava com a equipartição de energia para explicar a distribuição de energia aqui de um gás aquecido, está associada à questão da radiação de corpo negro e que deu origem à física quântica. Bem, já viu que a caligrafia não é das melhores, né? Mas vamos fazer o possível. Outra coisa, para deixar claro, né? Muitas vezes os livros didáticos apontam esses argumentos do Lord Kelvin como se ele estivesse desdenhando do que deveria ser feito. Fala, não, olha, não tem mais nada para fazer, tem só essas duas nuvenzinhas. O pessoal costuma chamar até de nuvenzinha, como se ele estivesse desdenhando, né, do que poderia ser feito ainda. Mas, de acordo com Badachi, ele nunca disse isso. Tanto é que esse artigo aqui do Lord Kelvin tem umas 40 páginas. Ou seja, no primeiro parágrafo, ele fala, olha, tem duas coisas que estão perturbando a parte de quando a gente vai estudar calor e luz. E ele fala, ele escreve, né? Falou na palestra, depois escreveu esse artigo em 1901, 40 páginas sobre essas duas nuvens. Então, para ele estava claro que não era uma nuvenzinha não, passageira, era problemas significativos para a teoria. Entretanto, eu vou chamar a atenção que não eram apenas esses dois problemas que estavam lá nublando o céu da física, não eram apenas duas nuvens. Haviam, sei lá, muitas nuvens. Vou apresentar alguns fenômenos aqui que eram conhecidos até o século XIX, entretanto não havia uma teoria robusta que explicasse todos esses fenômenos.
Vou começar falando de um desses fenômenos aí que começou a adicionar, né? Fenômenos que vão deixar essas nuvens aí cada vez mais nublando o céu da física. Sobre as linhas de Fraunhofer. Lá em 1814, Fraunhofer ele observou em torno de 600 linhas escuras ao analisar o espectro da luz do Sol com um espectrógrafo. Ele pegava lá o aparelho e decompunha a luz do Sol. Quando ele fazia essa decomposição, ele observava que esse espectro não era contínuo, ele tinha falhas aqui, apresentava essas linhas escuras. Aqui eu estou apresentando só uma parte. Se eu não me engano, de cabeça eu acho que são 572 ou 574 dessas linhas escuras. E até então, não havia uma explicação. Por que a luz do Sol, quando passava por um espectrógrafo, ela aparecia de maneira descontínua? Aparecia essas linhas escuras, uma mais grossas, outras mais finas. Foi só lá 46 anos depois que o Robert Bunsen e o Gustav Kirchhoff apresentaram explicação para essas raias espectrais. A partir de seus estudos, eles concluíram que os comprimentos de onda emitidos por uma substância coincidem com aqueles que esta mesma substância é capaz de absorver. Ou seja, o espectro, quando você decompõe a luz que passa pelo aparelho, né, pelo seu espectrógrafo, essa luz decomposta ela serve como uma impressão digital. Cada elemento químico tem um espectro característico que coincide seu espectro de emissão e absorção. Inclusive, essas raias aqui, as explicações que vieram depois, né, tem a ver com a absorção de partes da energia desse espectro. Então, quando você tem lá aqui o comprimento de onda, aqui está escrito comprimento de onda em nanômetros. Então, por que está faltando aqui esse comprimento de onda bem aqui? Porque ele foi absorvido por algum elemento químico, seja lá da atmosfera do Sol, porque a radiação basicamente era gerada lá no Sol, mas a própria atmosfera do Sol poderia absorver partes dessa radiação. Mas quando essa luz do Sol atingia a atmosfera da Terra, os elementos que estão presentes na atmosfera também poderiam absorver partes dessa radiação. Essas linhas que são devidas à radiação absorvida por elementos químicos da atmosfera da Terra são chamadas de linhas telúricas. Pois bem, então tinha esses fenômenos das linhas espectrais que foram considerados também, é o seguinte, foi associada ao espectro tanto de absorção de energia quanto emissão de energia dos elementos químicos. Cada elemento tem o seu espectro característico. Aqui eu estou colocando alguns espectros associados, por exemplo, à luz de uma lâmpada incandescente. Você passa isso por um espectro, por exemplo, pode ser um sistema de prisma, um sistema óptico lá, de decomposição de luz. E você tem o espectro característico associado aqui ao espectro de emissão dessa luz incandescente, dessa lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente. E como é que se dá de uma lâmpada fluorescente? Olha, de uma lâmpada fluorescente, o espectro já é mais descontínuo. Então, você tem picos de emissão. E aí você pega, por exemplo, lá uma ampola de um gás, um hidrogênio, e submete a uma radiação. Ele vai absorver parte dessa radiação e vai emitir. Aqui a gente vê o pico de emissão dele, aqui basicamente da luz visível, né? É claro que deve ter alguns outros picos aqui que não estão dentro do regime da luz visível. Hélio, a mesma coisa, neônio, cada elemento químico tem o seu espectro característico, a sua impressão digital. Se vocês acessarem esse site aqui, lá vocês encontram o espectro de emissão de vários elementos. A tabela periódica está quase toda lá. Mas embora fosse conhecido desde lá do século XIX, do início do século XIX, o espectro de emissão de vários elementos químicos, a causa dessas raias espectrais não era conhecida. Tá bom, eu conheço o espectro característico do hidrogênio, do hélio, mercúrio, sódio,
Tudo isso era conhecido lá no século XIX. Mas a causa, por que que eu jogo uma luz, por exemplo, uma luz contínua, incandescente, numa ampola de gás, e ele absorve partes dessa radiação e reemite ela de forma discreta. Então, essa causa dessas raias não era conhecida ainda. E vamos nublar mais esse céu da física aí. Em 1895, o William Röntgen ele descobriu os raios-x, né? Por isso ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1901. E sabia-se que era uma forma de radiação eletromagnética de natureza semelhante à luz visível. E que era bastante útil, né? Poderia ser utilizado aqui, por exemplo, para ver se aqui o raio-x famoso que ele tirou da esposa dele. Então, logo, o raio-x foi utilizado para ver fraturas, né? Foi muito usado também na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Mas até então, por isso que o nome era raio-x. Ok, sabia que ele era descrito como sendo uma radiação eletromagnética análoga à luz visível. Era útil para ver se os ossos estavam quebrados e tudo mais. Mas não se tinha uma plena compreensão do que realmente ele era, como descrever esses raios, como caracterizá-los, né? Isso lá em 1895. Um outro fenômeno que era conhecido, mas também não era plenamente descrito, né? É a descoberta dos elétrons, que se deu lá em 1897 pelo Thomson, que por isso ele ganhou o prêmio Nobel em 1906. Ele estudava os tubos de raios catódicos, né? Vou tentar aqui desenhar. Pegava lá um tubo, submetia a uma diferença de potencial lá, um mais, aí colocava os eletrodos, né? Ligava isso aqui numa fonte de energia, o eletrodo positivo, negativo, ia lá para uma bateria. E com isso gerava um fluxo aqui nesses tubos de raios catódicos, né? Quando o cara submetia esses raios catódicos a um campo magnético, colocava um ímã, por exemplo, tinha um polo norte e sul, você via que esse feixe, que inicialmente ia retilíneo, de repente, se você estabelecia aqui uma polaridade, ele se desviava, né? Aí esse feixe vinha para um dos polos lá que você estava colocando lá, dessa diferença de potencial. Ou basicamente colocando um ímã lá, seja um campo magnético ou um campo elétrico. E esse desvio, né, por isso que ele chamava raios catódicos, né, porque que ele estava indo lá, cátodo e ânodo, todas essas coisas eu posso explorar mais isso em outras aulas. Mas ok, descobriu que essa emissão desses raios aqui, eletromagnéticos, era formado por partículas negativas, por isso elas iam para o polo positivo lá, então tinha que ter essas partículas deveriam ser negativas. Mas qual era a relação dessas partículas com os átomos da matéria? Isso era algo que ainda era desconhecido lá em 1897. A gente também tem um outro fenômeno que era conhecido, mas ainda não era plenamente descrito as suas causas e consequências, né? Que era a radioatividade. Bem, os autores discordam aí, não concordam sempre, mas discute-se, né, que foi descoberta a radioatividade entre 1896 e 1898. Isso rendeu o prêmio Nobel de 1903 para o Becquerel e para o casal Curie, né? E esses estudos levaram à descoberta da radioatividade. Tipo, os elementos emitiam energia, mas era uma energia que ainda era desconhecida a sua fonte. Qual era a causa? Por que esses certos elementos emitem e outros não? Casal Curie lá descobriu polônio, rádio, estudou urânio, césio, né? O Becquerel estudou os sais de urânio. E só por curiosidade, eu coloquei aqui dessa discrepância aqui, porque a história que eu conhecia era que o Becquerel tinha descoberto a radioatividade, né? Que ele tinha colocado uma pedra de sal de urânio numa gaveta com um filme fotográfico e dias depois ele vai
olhar e ver que esse filme fotográfico lá, chapa fotográfica, está toda marcada. Então ele falou, não tinha radiação visível, então o que é que marcou, né? Então, mas tem esse artigo que é do caderno catarinense de ensino de física, o atual caderno brasileiro, é como Becquerel não descobriu a radioatividade. Ele explica a historinha todinha lá do grupo do Poincaré lá em Paris, e essas discussões estavam diretamente associadas aos raios-x. Começaram a estudar raio-x em tudo que é elemento químico lá e eles acabaram tropeçando na radioatividade. É interessante, quem tiver curiosidade vai lá. Tinha um outro fenômeno que era observado, mas também não era conhecido as suas causas. Lá entre 1896 e 1899, muitos cientistas realizaram experimentos com descarga de eletrodos. Basicamente, tem aqui um eletroscópio, né? Você pega aqui, quando você eletriza esse eletrodo, aí você tem as folhas aqui do seu eletrodo. E, geralmente elas, por repulsão coulombiana, né? Quando você faz a eletrização por indução aqui, você vai abrir essas folhas do eletrodo. Você tem uma concentração, né? Você muda a polarização das cargas aqui, induz cargas com uma certa positivas ou negativas aqui, dependendo de como você induz essas cargas, e aqui você concentra, né? Faz essa mobilidade de cargas, e aqui você induz um acúmulo de carga de mesmo sinal. E por isso as folhas metálicas do eletrodo se separam. Porém, quando você joga radiação aqui nessa chapa metálica, seja ela raio-x, luz ultravioleta ou até, em alguns casos, luz visível, você descarregava esse eletroscópio. O que acontecia? As folhas voltavam para a sua posição original, aqui. Então, certos tipos de luz descarregavam as folhas desse eletroscópio. Mas esse fenômeno ele não era plenamente compreendido, né? Por que alguns tipos de luz não conseguem produzir o efeito fotoelétrico aqui? A gente vai estudar isso mais adiante. Como essa descarga aqui arranca elétrons da matéria aqui que vão com uma certa velocidade v. Então, era observado o fenômeno, mas a física da época não era suficiente para descrever esses fenômenos. E aí a gente ainda tem, vou dar sequência aqui. Essas nuvens, bem, Kelvin apontou duas, associadas a calor e luz. Mas eu mostrei mais algumas aqui. Nublou tanto o céu da física que formaram uma tempestade, né? Uma verdadeira revolução. Tanto que a gente costuma chamar essa física até o século XIX a gente separa a física até o século XIX e depois do século XIX, que é a partir do século XX. Tudo que tem para cá, a gente, por uma questão didática, a gente chama de física clássica. Para cá, a gente chama de física moderna e contemporânea. Como é que a gente didaticamente divide isso? Até porque não significa que você não pode estudar fenômenos, a parte de fenomenologia clássica hoje, né? Existe muita teoria que não envolve a parte de física moderna, mas também é interessante de ser estudada hoje, né? Mas por uma questão didática, os livros costumam dividir em física clássica e física moderna e contemporânea. E didaticamente a física moderna ela compreende a parte de física quântica, né? A mecânica quântica e relatividade. Na parte de mecânica quântica, a gente estuda a dinâmica de sistemas na escala atômica e subatômica, né? Quando atômica a gente
está analisando ali nanoestruturas, como moléculas, cristais, ou também a gente vai para a escala do muito pequeno ali, né, o subatômico. Elétrons, prótons, nêutrons, essas partículas subatômicas, né? Já a relatividade, ela pode ser dividida em relatividade geral e relatividade restrita, ou especial também. Você vai encontrar em alguns livros chamando de relatividade especial. No nosso curso, a gente vai focar apenas aqui nessa primeira unidade na relatividade restrita. A gente vai estudar os fenômenos com velocidades comparáveis à velocidade da luz. Lembre-se lá, né? A velocidade da luz é aproximadamente igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, quando a gente estiver analisando fenômenos com velocidades próximas à velocidade da luz, a gente vai utilizar a relatividade especial para analisar esses fenômenos. Já a relatividade geral, ela estuda a relação intrínseca do tecido do espaço-tempo. Então aqui já tem outras implicações, tem uma outra matemática envolvida, e nesse nosso curso a gente não vai abordar essa parte de relatividade geral. A gente vai abordar relatividade restrita e alguns aspectos da física quântica. Para efeitos didáticos também a gente pode dividir a mecânica quântica em mecânica quântica antiga e mecânica quântica moderna. A mecânica quântica antiga foca na teoria dos quantas de Planck, na teoria atômica de Bohr e no dualismo de de Broglie, que a gente vai focar bastante aqui no nosso curso. E a gente pretende fechar estudando um pouquinho de mecânica quântica moderna, que seria a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, que eu quero finalizar lá com a equação de Schrödinger e algumas implicações. Vamos ver o que sai daqui. Essa parte da mecânica quântica matricial de Heisenberg, teoria do spin de Pauli, a teoria do mar de Dirac, das partículas e antipartículas, isso já fica mais específico, ou para ser tratado num curso mais aprofundado, ou num curso de mecânica quântica mesmo. Bem, feito esse panorama todo aí, eu quis passar para vocês a respeito da física aí do século XIX. Tenho em mente que quando os cientistas falavam que, olha, não tem muita coisa para se descobrir não, só aperfeiçoar a medida, eles não estavam falando isso só por empáfia. Tomar uma água aqui. Por empáfia ou pedantismo, não. Era porque os indícios, muitas vezes, levavam para isso, né? Entretanto, haviam muitos fenômenos aí desconhecidos, como eu coloquei, que deram origem ao que a gente chama de física contemporânea. Então, nesse primeiro subtópico aqui, da parte de relatividade restrita, eu vou falar hoje sobre a covariância das leis físicas. Quando eu falo de covariância, eu estou falando de correlação entre a variação dessas leis físicas. Como é que se dá a variação dessas leis físicas quando eu mudo o ponto de vista que eu estou analisando elas? Ou seja, eu quero saber se essas leis físicas são ou não. Eu quero saber se elas são invariantes segundo uma transformação. Então, uma dada transformação. Então, vou colocar são invariantes Isso, na verdade, é uma pergunta, porque se uma lei física for invariante sobre uma dada transformação, seja de coordenadas, uma transformação de velocidades, dependendo do que eu estiver analisando, então isso vai depender de questões que a gente aprende desde lá do curso de Física 1,
depende do referencial. Quando a gente fala sobre movimento em física, todo movimento, a noção de movimento está associada à ideia de referencial. Com que referencial você está analisando? Então, para saber se uma lei física muda, a gente precisa analisar de acordo com a dada transformação associada a um dado referencial. E quando essas leis não mudam, quando eu faço essa dada transformação numa situação específica, aí eu digo que essas leis são covariantes. Então, vou relembrar rapidamente aqui alguns conceitos que a gente vê lá na segunda semana do curso de Física 1. A primeira lei de Newton, ela está associada diretamente à ideia de referencial inercial, né? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? A capacidade que um corpo tem de resistir à alteração do seu estado de movimento, ela pode ser tomada como uma definição de um sistema de referência inercial. O que seria isso? Bem, a gente aprende lá, né, que se a força total que atua sobre uma partícula é zero, existe um conjunto de sistemas de referência chamado inerciais, nos quais ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, tem aceleração nula. Então, se um referencial é inercial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele também será inercial. Quando a gente analisa a lei da inércia, né, a força resultante total que atua no corpo, a força resultante é nula, ou esse corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. E quando a gente analisa esse movimento com relação a um outro referencial que esteja com velocidade constante, a gente não consegue dizer a diferença. Se esse corpo tá parado ou no movimento retilíneo uniforme lá. Então, a gente adota a ideia de referencial inercial se você está descrevendo o movimento de uma partícula ou de um objeto extenso com relação ao dado referencial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante, com relação a ele, também vai ser um referencial inercial. Assim, eu posso descrever, por exemplo, o movimento de uma partícula P com relação a dois referenciais, o referencial A e o referencial B. Aí o referencial A está em azul aqui. Você tem lá suas coordenadas x, y e z. Ora, eu também tenho as outras coordenadas do referencial B. X', y', z'. Essa partícula ela tem um vetor posição associada a cada referencial. O vetor posição da partícula com relação ao referencial B está aqui em verde. O vetor posição R da partícula P com relação ao referencial está aqui, RP. Mas eu tenho um vetor posição relativo entre os dois sistemas. O vetor posição do referencial B em relação a A, está aqui, ó. RBA. Se a velocidade do referencial B com relação a A for constante, então ele está se movendo para cá, por exemplo, com a velocidade V. Aqui, VBA. Velocidade do referencial B com relação a A. Então o sistema está se movimentando para cá com a velocidade constante. A gente aprende lá que isso implica que a velocidade, eu posso escrever a velocidade da partícula no referencial A como sendo a velocidade da partícula no referencial P, mais essa velocidade relativa entre os dois sistemas, que é essa constante aqui. E a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, quando você for ver a aceleração relativa entre os dois referenciais, você tem que derivar essa velocidade. Essa velocidade aqui é constante, a derivada da constante é nula. Assim, eu encontro que a aceleração da partícula no referencial A é a mesma no referencial B, quando esses dois referenciais são referenciais inerciais. Então, isso é uma característica que a gente associa a referenciais inerciais que estão associadas às transformações de Galileu. E é toda a relatividade newtoniana associada às leis de Newton.
Lembre-se também que a gente pode associar a segunda lei de Newton à ideia de referencial inercial. A segunda lei de Newton, quando a gente escreve ela como sendo a variação da quantidade de movimento com relação ao tempo, F é igual a dp dt, a força é igual à variação da quantidade de movimento associada à partícula, escrita dessa maneira, ela só é válida em referenciais inerciais, ou seja, referenciais que ou estão parados um com relação ao outro, tem aqui os dois referenciais, ou estão parados um com relação ao outro, o A e o B, ou eles estão se movimentando um com relação ao outro, um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, uma velocidade relativa entre eles aqui. Se não for assim, a gente precisa corrigir a maneira como a gente escreve essa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A força não vai ser mais a variação da quantidade de movimento. Vai ser, mas a gente agora vai ter variações aqui que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, quando a gente trata movimento em referenciais em rotação. Se eu considero um referencial em rotação... Opa, peraí. Imagina que isso aqui é um carrossel girando. Você tem um carrossel girando. Aí bem aqui você coloca um caracolzinho. Bem aqui tem um caracol. Também sou péssimo de desenho aqui. Aí esse caracol quer ir até o centro. Aqui do carrossel. Se você está olhando de cima, a trajetória que você vai ver do caracol é o seguinte: toda vez que ele dá um passinho para frente, o carrossel está girando. Então, qual é a trajetória dele? A trajetória dele vai ser meio que uma espiral, né? Cada passinho que ele der para frente está aqui. Mas na visão do caracol, ele está indo sempre em linha reta. No referencial dele, ele está sempre indo em linha reta até o centro. Então aqui, para descrever o movimento dele, vai depender do referencial. Geralmente, referenciais que estão girando não são referenciais inerciais, não são bons referenciais inerciais. Então a física, as leis de Newton, no caso, precisam sofrer algumas correções. Aí a gente tem, por exemplo, a força de Coriolis, quando a gente descreve lá o movimento que envolve força centrífuga e tudo mais. Só para deixando isso claro, eu quero dizer para vocês que observadores em dois referenciais inerciais concordam entre si sobre a resultante das forças agindo sobre o corpo e sobre sua aceleração. Ou seja, se você está analisando o movimento de uma partícula ou de um objeto em dois referenciais inerciais, eles têm que concordar com a força resultante. A força resultante tem que ser a mesma nos dois referenciais, o que implica também que a gente tem que a aceleração é a mesma. Por exemplo, imagina que você tem aqui um garoto numa caminhonete. Se a caminhonete está parada e ele joga a bolinha para cima, essa bolinha executa um movimento retilíneo e depois volta aqui para a mão dele. Ok. Depois, vamos supor que a caminhonete sai com a velocidade constante V0 aqui. Se o garoto joga a bolinha para cima, no referencial dele, é a mesma coisa que ele está parado. Porque a caminhonete está com velocidade constante, ele não consegue diferenciar o repouso de um movimento retilíneo uniforme. Então, para ele, a bolinha vai e volta em linha reta. Mas se a gente considerar um outro referencial que está parado aqui, o cara parado aqui, esse cara vai ver o quê? Vai ver a caminhonete se deslocando com o garoto em velocidade constante, e quando o garoto joga a bolinha para cima, a trajetória não vai ser mais retilínea. Do ponto de vista do garoto, é retilínea. Tanto faz estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Mas do ponto de vista aqui do homem parado aqui, a gente tem um movimento parabólico aqui. Ó. A bolinha vai e cai lá na mão do garoto. Entretanto, por mais que a trajetória seja diferente, de acordo com o referencial que a gente adote,
A física associada é a mesma, porque são referenciais inerciais. A velocidade relativa entre esses dois referenciais, ela é constante. Logo, tanto faz aqui estar parado ou estar em movimento retilíneo uniforme, os dois concordam. Qual é a força resultante que atua na bola? É a força peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade aqui. Todos concordam com a mesma força resultante e com a mesma aceleração aqui do objeto. É a mesma coisa tanto para o garoto quanto para o que o garoto está se movimentando, quanto para o cara que está parado. Então, a segunda lei de Newton, válida para referenciais inerciais, de modo que tanto a força resultante quanto a aceleração envolvida no evento que você está analisando é a mesma para esses dois referenciais inerciais. Então, resumindo, quando a gente está tratando da mecânica newtoniana, ou seja, a relatividade do movimento na mecânica newtoniana, a gente observa que se as leis da mecânica são válidas em um dado referencial, então são igualmente válidas em qualquer outro referencial inercial que se mova em translação uniforme em relação ao primeiro. Ou seja, se é uma translação uniforme, essa velocidade ela é constante. Então é isso que eu estou falando, deixar enfatizado para vocês. Referenciais inerciais movem-se em relação ao outro com um movimento retilíneo uniforme, ou estão parados, né? Ou se tem um referencial parado com relação ao outro, que é velocidade v igual a zero, não deixa de ser constante, né? Ou uma velocidade diferente de zero que seja constante também. Pois bem, para deixar uniformizado com as referências, eu tinha colocado antes o referencial A e o referencial B. Então eu vou descrever agora o movimento de uma partícula, de um objeto qualquer, com relação a dois referenciais. O referencial S, azul aqui, que está parado. Então você tem suas componentes x, y, z e o observador está aqui na origem do sistema. E eu tenho um outro referencial, que é o referencial S', que vai observar esse evento, que o movimento dessa partícula ou não, se ela está parada ou está se movimentando, isso é um evento. Esse evento vai ser observado de acordo com o referencial S, pelo observador que está aqui agora na origem do referencial S', desculpa, é o observador O'. E as coordenadas associadas, o eixo ordenado associado a esse referencial S' aqui, ó, dado em coordenadas cartesianas por x', y' e z'. Esse referencial possui uma velocidade v constante, lembra que isso aqui é constante, e essa velocidade eu escolhi ela paralela ao eixo x. Por quê? Porque tem que ser uma translação uniforme. Então, por simplicidade, eu estou considerando que essa velocidade é constante e ela está aqui na direção x com relação ao referencial S e x' com relação ao referencial S'. Como esses sistemas estão se distanciando, eu posso ter uma posição relativa entre esses dois sistemas, que era o que eu estava chamando lá de RBA. Essa distância aqui. Agora eu vou colocar aqui, como estou falando S', eu vou descrever a posição relativa do ponto P com relação a todos esses sistemas, a esses dois sistemas. Vamos supor que as origens do sistema S e S', elas coincidem no instante inicial, ou seja, quando você vai ligar o seu cronômetro, os dois sistemas eles estão se sobrepondo. Aí, com o passar do tempo, o sistema S fica parado e o sistema S' continua com um movimento com velocidade constante. Logo, eu posso descrever qual é a velocidade, ou a posição relativa. Eu vou começar descrevendo a posição relativa. Qual é a posição relativa dessa partícula aqui, que realiza esse evento, né? P, estou falando essa partícula P, com relação ao sistema S'. Você vai ter um vetor posição aqui.
Opa, peraí. Deixa eu pegar ele. Aí, melhorou. Melhorou não, né? Vamos girar, né? Vamos tentar encaixar ele aqui. Pronto. Você tem esse vetor posição. Deixa eu colocar aqui. E eu também tenho um outro vetor posição. Eu vou chamar esse cara aqui de R', porque é o vetor posição da partícula P com relação ao sistema S'. Tá, mas eu tenho um outro vetor posição aqui dessa partícula P' com relação ao sistema S'. Tá aqui, ó. Esse é o vetor R. Vetor posição da partícula que está aqui, a partícula está aqui no ponto P, com relação à origem do sistema S. E eu tenho um outro vetor que é a posição relativa entre os dois sistemas, né, de referenciais inerciais. Está aqui, ó. Esse aqui é o vetor, eu vou chamar essa posição relativa do meu referencial inercial S' com relação a S, eu vou chamar de R'. Bem, aqui é álgebra de vetorial, né? Posso escrever R' em função de a soma, né? R, o vetor R é a soma, R' mais R', ou escrever, né? R' é igual R menos R'. Em módulo, quem é o vetor R'? Está aqui, ó. Se isso é uma posição, isso é igual à velocidade com que se desloca o S' vezes o tempo associado. Estou escrevendo isso aqui. R', só para deixar claro aqui, né? R' é igual a R menos R'. Ok, é uma maneira de escrever o vetor posição da partícula P no sistema S'. A partir daqui que eu tenho, quando eu quando eu venho aqui e calculo quem é esse R, eu posso determinar as outras. Eu tenho a vetor posição, posso calcular a velocidade. Velocidade é a derivada da posição. Não sei se está muito tá ruim de ver aqui, mas aqui tem um linha. Aqui é dr' dt. Então, derivada da posição com relação ao tempo vai me dar a velocidade. Então, é isso que eu tenho aqui, ó. Deriva a posição R' com relação ao tempo, eu tenho a velocidade V'. Ou seja, é a velocidade dessa partícula P no referencial S'. Isso é igual à velocidade associada a essa partícula P no referencial S menos a velocidade associada ao referencial S', que eu chamei de V aqui. Ok, dada a velocidade, a gente pode fazer a mesma coisa. Deriva a velocidade, dv' dt vai ser igual a dv dt menos dv dt. E aí eu encontro a aceleração. Como essa velocidade com que o referencial S' se afasta de S é constante, essa derivada aqui é nula. E aí eu encontro que a aceleração dessa partícula P no referencial S', que é o A', é a mesma aceleração da partícula P no referencial S. Mas aqui eu usei uma ideia fundamental, que é a ideia que essa diferencial de tempo, dt' é igual a dt. Ou seja, os intervalos de tempo no referencial S'
são iguais aos intervalos de tempos do referencial S. Lembra? No instante t igual a zero, estava sobrepostos os dois eixos. Aí, conforme foi passando o tempo, eles foram se afastando. Ou seja, o tempo que passou para a partícula P aqui desenvolver o seu evento, né, o seu movimento no referencial S', foi o mesmo tempo que passou com relação ao referencial S. Essa é a ideia fundamental da relatividade do movimento na mecânica newtoniana. A ideia do tempo absoluto. Ok. O tempo é absoluto. Ele é o mesmo, independente do referencial inicial que você está associado. Se, por exemplo, isso aqui fosse uma partícula sujeita de massa m, sujeita à ação da gravidade, ou seja, está aqui o peso dela, o tempo que leva, tempo de queda dela até o chão, é o mesmo se você está analisando o movimento com relação ao referencial S ou com relação ao referencial S'. O tempo que leva para ela cair, se uma partícula chegar no chão, é o mesmo. É essa ideia de tempo absoluto que permeia a relatividade do movimento para descrever a mecânica newtoniana. Como é que eu escrevo o vetor posição, a velocidade e a aceleração dessa partícula P em termos das suas componentes cartesianas? Ou seja, aqui estou descrevendo vetorialmente, mas eu posso escrever isso em termos das suas componentes escalares, né? Vou decompor esses vetores. É assim que a gente faz. Eu vou escrever quem é aquele vetor R'. O R' envolve essas três... R' tem a componente. Está aqui o meu vetor R' com suas componentes cartesianas. Eu tenho a minha componente x é igual a componente x menos a componente r, né, que também está aqui nessa mesma direção, que é vt. E qual é a componente y' do vetor r'? Ó, é a mesma y. Eu não tenho variação do movimento na direção aqui, ó. Opa, na direção z ou na direção y. Então, na direção z e na direção... Vou fazer aqui direitinho. Aqui é y, aqui é z. O movimento nesse plano que a gente tem aqui, ó, ele continua o mesmo, tanto no referencial S quanto no referencial S'. Então, você tomar aqui no plano z', y', é a mesma coisa que tomar o movimento no plano z e y. Aonde está ocorrendo variação do movimento é na direção x e x', onde eu tenho essa velocidade associada aqui ao referencial S'. Aqui estão as coordenadas do meu vetor R'. E aqui eu tenho o tempo, onde o tempo que passa no referencial linha, ou seja, t' é igual a t. E a velocidade? A velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, eu estou derivando aqui, ó, tanto x, y e z. Mas lembrando que o correto era eu fazer o quê? Se eu vou derivar x' é com relação ao tempo que passou no referencial S', que é dt'. A mesma coisa aqui para y e para z. Entretanto, estou carregando a ideia de que o tempo é absoluto. Então, o intervalo de tempo que passa no referencial S' é o mesmo que passa no referencial S, porque o tempo é absoluto aqui na mecânica newtoniana. Tem até uma frase do Hamlet, né? Do Shakespeare escreveu, que eu lembro que é: eu poderia viver num mundo, se eu não me engano era assim, eu poderia viver num mundo me achando rei do espaço infinito, se não fossem os meus pensamentos, né? Eu acho que era assim que ele falava, que tem essa citação, acho que também no Universo de uma Casca de Nós, de Hamlet. Então, ou seja, aqui na mecânica newtoniana, espaço e tempo são absolutos. Eu tenho aqui a ideia do tempo absoluto, ó, o mesmo tempo que passa aqui
é o mesmo tempo que passa nos dois sistemas. Já o vetor posição tem essa variação aqui quando eu estou tratando em referenciais inerciais na componente x. Nas outras componentes é a mesma coisa. E isso implica que a aceleração da partícula P na direção x aqui, que seria, na verdade, o A de x', né? É igual ao A de x. É a mesma, independente se eu estou no referencial inercial S' ou S. Então, em suma, todas as leis da mecânica clássica devem ser invariantes ao movimento de um referencial inercial. Se você está movimentando um referencial inercial aqui, então com velocidade constante com relação ao outro referencial inercial, as leis que descrevem o movimento dessa partícula são as mesmas, elas não mudam se eu faço uma transformação de coordenadas. Essas transformações de coordenadas de espaço-tempo são o que a gente chama das transformações de Galileu. São as transformações de Galileu. Então, você tem aqui como é que se dá a transformação do movimento entre referenciais inerciais. Você muda o vetor posição em uma direção apenas isso, mantendo o tempo absoluto aqui. Pausa para a água. Bem, se a mecânica newtoniana é invariante sobre transformações de Galileu, ou seja, ela tem uma representação covariante a esse tipo de transformação, a gente poderia perguntar, né, estudar a relatividade do movimento, mas analisando agora as leis do eletromagnetismo. Será se as leis do eletromagnetismo são invariantes em relação às transformações de Galileu? Antes de dar a resposta, vamos ver como é que a gente obtém Eu não vou mostrar como a gente obtém as leis do eletromagnetismo, mas elas são dadas são sintetizadas, né, nas equações de Maxwell. Maxwell deduziu isso aqui lá entre 1865 até 1873. Se eu não me engano, é a primeira versão que ele publicou em 65 e formalizou a forma completa das suas equações em 1873. Então, é o seguinte, na nossa notação moderna, a gente pode escrever as equações de Maxwell, resumindo ela em 4 equações. A gente tem aqui essas duas equações, são a lei de Gauss do campo elétrico e do campo magnético, né? O divergente do campo elétrico é igual a densidade de cargas dividido por ε0, a permissividade. O divergente do campo magnético é igual a zero. Ou seja, a gente não tem monopolo magnético, ele não diverge. E aqui a gente tem a lei de Faraday, né? Ou seja, a variação temporal do campo magnético causa uma variação espacial do campo elétrico, onde a gente tem o rotacional do campo elétrico dado por menos a derivada temporal do campo magnético. Então tem uma relação entre o fluxo desses vetores aí. E aqui eu tenho a lei de Ampère, e aqui Ampère. Deixa eu tirar o Maxwell daqui. Maxwell. Já tinha a lei de Ampère, né, que era conhecida anteriormente, e aí Maxwell deu a contribuição dele lá. A gente tinha aqui que a variação espacial
do campo magnético estava associada à densidade de corrente analisada lá num dado contorno. Aí o Maxwell introduz lá as correntes de deslocamento e entra com a variação do campo elétrico. Então, essa variação do campo elétrico também está associada com essa variação espacial do campo magnético. Isso vocês aprendem lá no curso de eletromagnetismo. Mas é interessante observar que, partindo dessas equações, por exemplo, e as identidades vetoriais, aí vocês têm que se lembrar lá, eu posso deduzir as equações das ondas eletromagnéticas. Quando eu pego esse cara aqui e tiro, por exemplo, o rotacional dele, né? Você tira o rotacional do campo elétrico, por exemplo. A mesma coisa para o campo magnético, se você quiser fazer. Isso é igual. Aí tem uma propriedade lá de operadores diferenciais. O rotacional do rotacional, por exemplo, em coordenadas retangulares, a gente pode escrever ele como sendo, aqui em coordenadas cartesianas, né? Como sendo o gradiente do divergente do campo elétrico menos o laplaciano desse campo. Mas o laplaciano eu não sei, né? Mas aí você vem aqui e tira o divergente do divergente. Aí isso vai dar o laplaciano, entendeu? E aí você vai brincando com essas identidades vetoriais e vai substituindo. E aí você chega nessas equações aqui. Tanto que são simétricas, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Tem a mesma estrutura. Que o laplaciano do campo elétrico menos μ0 ε0 é igual à segunda derivada temporal desse campo elétrico é igual a zero. Ou igual não, que multiplica, né? A segunda derivada temporal do campo elétrico é igual a zero. Mesma coisa para o campo magnético. Laplaciano de B menos μ0 ε0, que multiplica del2 dt2, atuando em B, é igual a zero. E por que a gente chama de equações de ondas eletromagnéticas? Porque tem uma estrutura de equação de onda. Lá no século XVI, XVII, a gente tinha uma equação de onda genérica de D'Alembert. E a gente observa uma onda se propagando numa corda. Pega lá a corda de violão e toca ela. Ela vai fazer essa ondulação lá. E a gente observa como é que se dá a função de onda aqui. A gente tem uma equação de onda, que é o laplaciano atuando nessa função de onda psi, que depende da posição com relação ao tempo no espaço, menos 1 sobre a velocidade de propagação dessa onda. Está se propagando para cá, com velocidade v, que multiplica a segunda derivada temporal dessa função de onda é igual a zero. Aqui, essa estrutura genérica é válida para uma velocidade de propagação de onda constante. Então, se a gente comparar esses dois termos, compara esse termo aqui com esse aqui, obtido das equações de Maxwell, a gente observa qual é a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas, raiz de 1 sobre μ0 ε0. Hoje a gente fala aproximadamente igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. É rápido o negócio. Mas observa que é uma velocidade constante, quando a gente compara com a teoria ondulatória que a gente já conhece lá do século XVII. Então, hoje a gente chama isso aqui de o ε0 de permissividade elétrica no vácuo e o μ aqui é a permeabilidade magnética no vácuo. Então, essa ideia de vácuo nem sempre foi aceita. Lá no século XIX, essa ausência de matéria e tudo mais não era aceita. Eu vou mostrar por quê. Porque a gente precisa ter um meio material para poder propagar essa onda. Mas continuando aqui, agora que eu já falei para vocês, as leis do eletromagnetismo são dadas pelas 4 equações de Maxwell. Manipulando essas equações, a gente encontra equações que têm uma estrutura de onda. Logo, a luz é uma onda eletromagnética.
E aí, comparando com a equação de onda genérica, a gente até calcula aqui, encontra qual é a velocidade de propagação dessa onda. E isso aqui era medido experimentalmente desde o século XVI, lá, não com a maior precisão do mundo, né? Isso foi sendo aprimorado, essa precisão, com o passado dos anos aí. Ok, voltamos à pergunta. Será que as leis do eletromagnetismo são invariantes em relação às transformações de Galileu? A resposta é não. Por quê? Vou começar mostrando aqui. Vamos imaginar que a gente tem as transformações de Galileu entre dois sistemas inerciais, dois referenciais, S e S'. É a mesma receita de bolo. Você vai pegar um referencial S e um outro referencial S'. E aí você tem lá, vamos supor que tem o referencial S e o referencial S'. No referencial S, eu vou fazer isso para uma equação de onda genérica, um psi que varia com a posição e com o tempo. Por quê? Porque são simétricas as equações de Maxwell aqui, as equações de ondas eletromagnéticas, tanto para E quanto para B. Então, se eu provar que uma equação de onda não obedece às transformações de Galileu, indiretamente eu estou falando que os campos elétricos e magnéticos dados pela equação de Maxwell não satisfazem as transformações de Galileu. Então, no referencial S, a minha equação de onda satisfaz aqui, ou a minha função de onda, desculpa, a minha função de onda psi de RT satisfaz essa equação de onda. Aí aqui eu já estou colocando 1 sobre c ao quadrado, né, que é a velocidade de propagação ao quadrado, para não ficar levando μ0 y0. Pô, legal. Aí eu vou aplicar as transformações de Galileu, que é uma transformação de coordenadas. Como é que eu vou descrever agora essa equação de onda? Mas ao invés de escrever no sistema S, eu quero descrever ela no sistema S', no outro referencial inercial. Bem, eu preciso fazer uma transformação de coordenadas. Transformações de Galileu estão aqui, ó. X' é igual a x menos vt, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais inerciais S e S'. E aqui, em termos das suas componentes cartesianas, a gente já sabe. Então, como é que se transforma? Eu vou precisar de operadores diferenciais. Esse Laplaciano aqui, ó, Laplaciano, é isso aqui. Em coordenadas retangulares aqui, coordenadas cartesianas. Vou fazer em coordenadas cartesianas. É mais simples. Del2, Dy2 mais Del2, Dz2. Está aqui o Laplaciano. Eu vou precisar, então, descobrir quem é esses operadores diferenciais em segunda ordem e depois transformar eles para o sistema S'. Como é que eu escrevo del(x) com relação às variáveis? Ora, x está diretamente relacionado com x'. Então, volta lá no seu curso de cálculo 2 e você vê como é que eu faço a minha mudança de variáveis com operadores diferenciais em funções de mais de uma variável. Basicamente, eu vou escrever del(x) é igual del(x', del(x), del(x). Lembra, né, que se eu cancelar aqui, ó, os matemáticos que me perdoem, né? E, do ponto de vista matemático, não é assim que faz. Mas é a mesma coisa, né? Eu só fiz introduzir aqui del(x), del(x). Então, ele dividido por ele, volta a ter o que você tinha originalmente. Mas, o que eu quero fazer é derivar a posição x' com relação a x. Então, você vem aqui, ó, a função deriva x' com relação a x. Vai derivar aqui e vai dar 1. Por quê? Porque esse cara é constante. Se você for derivar com relação a x aqui, ele é constante. Então, vai dar 0 aqui. Sobra essa igualdade, que o operador diferencial del(x) é igual a del(x'). Ora, aqui não precisa fazer essa mágica, né? Del(x) é a mesma coisa que del(y) é igual a del(y'). A mesma coisa para z. Agora, aqui para o tempo, vai mudar um pouquinho. Por quê? Embora o tempo seja absoluto,
O tempo está relacionado com os dois sistemas linhas aqui, ó. Pode ver, ó. Deixa eu apagar aqui. O tempo está relacionado tanto com x, com o referencial S, né? Quanto com o referencial S'. Então, eu vou fazer essa mudança de variáveis aqui, de del del t, em termos do referencial S' aqui, variando tanto x', del del x' com relação ao t, tá? Vai derivar x' com relação a t, que multiplica del del x2, desculpa, del del x'. Lembra, se eu cancelar aqui, ó, vai dar a mesma coisa, del del t. E eu vou derivar del t' com relação a t, que multiplica del del t'. Deriva essa expressão aqui, x' com relação a t. Com relação a t, x é uma constante, é zero. Sobra menos v. Está aqui, ó, menos v, que multiplica del del x'. E agora deriva t' com relação a t. Isso é igual a 1, porque t é igual a t'. T é igual a t', então isso é igual a 1. Aqui, sobrou del del t'. Ufa! Tem os caras que vão variar. Esse aqui está relacionado com esse aqui. Assim como na variável y, y', z, z'. E o del del t, né, ó, que é o que vai mudar essencialmente. Está relacionado aqui com essas duas parcelas. Mas lembre-se, eu quero escrever o laplaciano e essa segunda derivada com relação ao tempo, essa segunda derivada parcial. Então, eu preciso derivar de novo. Então, se você derivar de novo, nas coordenadas do sistema S e S', não muda para o vetor posição. Então, x, x', y, y', z, z'. Está aqui. Entretanto, você vai derivar de novo esse resultado com relação a del del t. Derivando de novo a segunda derivada, você vai brincar lá, vai dar v ao quadrado, del 2, del x' 2, menos duas vezes a velocidade, vai dar um fator ao quadrado aí. Quando você for desenvolver aí, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, e por aí vai. Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, aí menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que tem um menos aqui. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir aonde tem o laplaciano e essa segunda derivada com relação ao tempo no referencial S. Vou substituir e vou encontrar tudo no referencial S', em termos das coordenadas linhas. Lembrando que a função de onda ela é a mesma, essencialmente. Função de onda que está... A onda que está viajando no referencial S, essencialmente é a mesma que está viajando no referencial S'. Eu diferencio ela em termos das coordenadas, mas elas são a mesma onda. Quando eu substituir o laplaciano em termos das coordenadas cartesianas no referencial S, está aqui, ó, essa equação 1. Coloquei lá. É a mesma coisa que falar que o laplaciano de psi menos 1 sobre c ao quadrado del 2 del t2 que atua em psi é igual a zero. Isso no referencial S. E no referencial S'? No referencial S', eu vou substituir, vou fatorar aqui, quem der para fatorar, eu chego nessa equação 2. Nitidamente, a equação 2 é diferente da equação 1. O que significa isso? Significa que a mudança de referencial, saindo do referencial inercial S, indo para o referencial S', tornou a equação de onda variante. Entendeu? Variou, mudou a equação de onda. Não é mais a mesma equação de onda. Então, quando a gente
compara 1 e 2, a gente conclui o quê? Que a equação de onda não mantém a mesma forma nos dois referenciais inerciais, S e S'. Se você muda de referencial e muda a forma, significa que no nosso caso aqui a equação de onda de D'Alembert não é invariante sobre as transformações de Galileu. Se a equação de onda de D'Alembert não é invariante, significa que as equações de ondas eletromagnéticas também não são invariantes sobre as transformações de Galileu, porque elas são análogas à estrutura delas. Então, Houston, temos um problema, porque as transformações de Galileu só estão valendo para a mecânica newtoniana, para a mecânica clássica. E agora, José, o que a gente faz? Quer dizer que eu mudei para o eletromagnetismo, não vale mais as transformações de Galileu. Ixi, vamos ver esse problema aí. Há um outro problema também associado ao eletromagnetismo. As ondas sonoras, elas se propagam em um meio material. Quando você vê a velocidade do som, o som se propaga na atmosfera. Por exemplo, eu estou falando aqui, então o som está se propagando. Vou colocar aqui, né? Aqui está a fonte. O som está se propagando aí numa atmosfera. Você tem aqui as partículas, né, da atmosfera aqui, o ar. E aí a gente tem essa vibração do ar, essa vibração, e aí a onda vai se propagando nesse meio material. Então, é natural a gente pensar que a luz também precisasse de um meio para viajar pelo espaço. Cientistas, agora a coisa mais natural. Poxa, se as ondas sonoras só se propagam num meio material, então as ondas eletromagnéticas também vão precisar de um meio material. Foi aí que reavivaram a ideia do éter, agora chamando do éter luminífero, que em latim aí é dito dessa maneira aí, a éter luminíferos. Ar portador de luz, entendeu? Assim como o ar é o meio pelo qual se viaja as ondas sonoras, o éter luminífero seria o meio pelo qual se viaja a luz. E só que é o seguinte, esse meio, ele tinha era uma coisa meio misteriosa, porque ele tinha que preencher todo o espaço vazio. Isso aqui remete às ideias clássicas do Aristóteles, da quintessência, que ele colocava lá a ideia dos elementos, né? Quente, úmido, seco e o molhado. Misturando esses 4 elementos, você tinha lá o avatar, né? Terra, água, fogo. Quem mais? E o ar, né? As 4 dobras do avatar lá. Então, misturando esses elementos, a gente tinha esses 4 elementos naturais e a gente associa a ideia de Aristóteles era o quê? Do lugar natural das coisas. E o que era que tinha aí a partir da Lua, né? A partir da Lua a gente tinha a quintessência, que preenchia todo o cosmos. E essa ideia foi recauchutada lá, né? Reavivada no século XVIII e XIX, para a ideia do éter luminífero, lá no século XIX, principalmente, né? Quando a gente está tratando das equações de Maxwell, século XIX. Então, que era o ar portador de luz. Por que tinha que ter esse meio? Porque, como a gente viu, a velocidade da luz associada a uma equação de onda, ela tem que ser constante. Para a velocidade da luz ser constante, você tem que ter um referencial absoluto. O éter seria... Deixa eu mudar a cor aqui. O éter seria um referencial inercial absoluto. Ou seja, existe esse referencial inercial aonde a velocidade da luz é constante sempre. Está se propagando uma onda aqui com velocidade c, por exemplo, constante. Poxa, então tem que existir esse referencial aí, porque senão a velocidade da luz vai variar. Se a velocidade da luz está variando, significa que aquela estrutura da equação de onda eletromagnética
não vai ser associada a uma equação de onda clássica, como a equação de D'Alembert. Pois bem, agora imagina aqui comigo. Vamos supor que você tem dois referenciais. Esse referencial S que está parado em repouso absoluto. Então, o éter está em repouso absoluto. Ok. Então, qualquer outro referencial inercial com relação ao éter vai ter uma velocidade constante v. Nosso planeta aqui, por exemplo. Ou uma partícula, o que quer que seja. Acontece que é o seguinte, dependendo da direção dessa velocidade, se está para cá ou se está para cá, vai dar uma interferência nessa velocidade da luz. Usa a relatividade galileana lá do movimento e escreve a velocidade da luz, ela não seria constante pelas transformações galileanas. A velocidade dessa partícula P aqui, ela vai depender, que é ovelhinha em modo, ela vai depender. Vou botar, por exemplo, se a velocidade dessa onda está se propagando para cá, tá? Com a velocidade c. Ora, se o meu referencial S', que está se movendo com a velocidade constante, se essa velocidade está indo para cá, aí a velocidade V', é igual, vai fazer essa velocidade relativa, c menos v, que essa velocidade aqui é gigante, essa aqui é uma velocidade constante baixa. Se você está vendo esse cara se mover no sentido contrário, vai mudar o sinal, c mais v. Se a partícula está indo para cá, ó, desculpa, eu vou refazer aqui. O meu referencial inercial S' está se movendo para a direita. Se ele está se movendo para a direita e essa partícula está parada, é a mesma coisa que ele está parado e ou seja, o sistema S' está parado e ele está indo com a velocidade no sentido contrário. Nessa primeira situação, a velocidade dele é c mais v, em modo. Agora, se o meu referencial S' está se movimentando para o outro lado, é como se você tivesse uma diferença de velocidades aqui, ó. E aí a velocidade V' desse cara seria c menos v. Pois bem, tem um outro problema, além da velocidade de uma partícula aqui, no caso, a velocidade da luz não ser constante com relação a esse éter. Agora, considerando dois referenciais inerciais qualquer, não um éter. Imagina que você tem aqui um referencial que está parado, tem um observador aqui, na origem do sistema S, e um outro observador aqui comóvel com o referencial S', com a velocidade v. A gente tem uma falta de simetria nos fenômenos eletromagnéticos. Para esse observador aqui na origem do sistema S', qual é a força resultante que atua nessas duas carguinhas? Vamos pensar que essas duas carguinhas estão se movimentando junto com esse referencial S' com velocidade v também. Ou seja, a gente tem aqui o referencial, ele é o que a gente chama de comóvel. Comóvel com as cargas. Ou seja, ele está se movendo junto com as cargas. Qual é a força associada? Para esse referencial aqui que está na origem olinha, ele vê, ó, eu coloquei as duas cargas positivas, mas poderiam ser duas cargas negativas ou o que quer que fosse, uma positiva e uma negativa. Mas observe aqui, ele vai ver uma repulsão elétrica, né? Eu não vou colocar o peso agora não, quero analisar apenas os fenômenos eletromagnéticos. Então, aqui você tem a força de repulsão, que é a força de Coulomb, né? A força elétrica aqui. Que a gente aprende lá no curso de Física 3. Duas cargas de mesmo sinal aqui vão se repelir. Pô, legal. Agora imagine o seguinte, como é que a gente vai descrever esse evento? Ou seja, duas partículas positivas aqui, comóvel com um sistema S',
Mas ao invés de escrever com relação ao observador na origem bolinha, eu vou descrever com relação a esse observador aqui, no referencial que está parado. Você está olhando aqui, ó, tá aqui com sua luneta aqui, olhando as duas cargas lá. Carga em movimento gera campo, entendeu? Campo elétrico influencia em campo magnético. E aí a gente tem a força de Lorentz. Então, deixa eu só colocar aqui, tentar desenhar. Você tem essas... Com relação a esse observador aqui, a gente tem o quê? A gente tem o movimento das cargas. Elas estão se movimentando nessa direção. Então, num dado instante de tempo, vamos supor, as cargas estão aqui. Aí ela vem se movimentando para cá. Vou fazer só com uma aqui. Essa carga que está se movimentando tem uma força elétrica, ou a repulsão aqui, ó, a força elétrica, e uma certa velocidade v para cá. Poxa, quando você tem carga com uma certa velocidade e você tem uma força, você vai ter aí um campo magnético. E dependendo de como você vê, analisando aí a força associada, né? Em módulo a gente tem o quê? F é igual, essa força agora é Q, V, B, seno θ. Você tem que ver para onde vai estar o campo magnético aqui associado. O que eu quero dizer é, esse modelo aqui, você vai ter um campo circulando aí, né? Uma hora vai estar entrando no plano, outra hora vai estar saindo, quando você faz a análise. Vou chamar aqui de essa força magnética aí. Ou seja, a força resultante que atua em qualquer uma dessas partículas é diferente se você observa o movimento delas com relação ao referencial S, que está parado, ou o referencial S', que tem uma velocidade v. Para analisar isso aí, lembra que quando a gente analisava as leis de Newton, a força resultante no sistema era a mesma, independente se eu estava do referencial inicial que eu adotasse? Agora aqui a gente está vendo que não. Dependendo do referencial inicial que eu esteja analisando, a força resultante ou é só apenas a força elétrica, ou a gente tem a força de Lorentz completa, que envolve força elétrica e força magnética. Então, os fenômenos eletromagnéticos não são invariantes ao movimento de um referencial inercial. Aí o pessoal começou a coçar a cabeça, porque, olha, as leis do eletromagnetismo não são invariantes com relação ao movimento de um referencial inercial. Logo, não obedece às transformações de Galileu. Além disso, a velocidade da luz não é constante com relação às transformações de Galileu. Entretanto, a gente viu que para descrever as ondas eletromagnéticas, a gente precisa de uma velocidade de propagação constante. Eita, e por isso a gente necessita do éter luminífero. Essas discrepâncias aí levou a 3 hipóteses. Os cientistas na época levantaram 3 hipóteses, lá no final do século XIX. A primeira é: as transformações de Galileu se aplicam à mecânica, mas não ao eletromagnetismo, que contaria com um referencial inercial privilegiado, que era o referencial inercial que era o éter luminífero, um referencial em repouso absoluto, né? Em repouso absoluto. Essa é a primeira hipótese. Tudo bem. Eletromagnetismo não está sujeito às transformações de Galileu. E aí a gente tem que ter um éter. Ok. Se tem, a gente tem que dar um jeito de medir isso, né? Para validar a teoria da existência ou não do éter. A segunda hipótese é o seguinte: as transformações de Galileu se aplicam tanto à mecânica quanto ao eletromagnetismo. Quem está errado são as equações de Maxwell.
Elas precisam ser corrigidas de modo que as transformações de Galileu sejam válidas. É uma hipótese. Só que essa hipótese aqui, ela é complicada. Por quê? Poxa, as equações de Maxwell, lá no final do século XIX, já estavam mais que testadas. Elas já eram validadas experimentalmente, já tinha telégrafo, tudo baseado na questão de que a luz era uma onda eletromagnética. Então, você tinha as perturbações eletromagnéticas se propagando como onda, transversais e tudo mais. Poxa, aí tinha que ter peito para corrigir as equações de Maxwell aí. E a terceira hipótese era, olha, uma nova relatividade do movimento se aplicaria tanto à mecânica quanto ao eletromagnetismo, mas as leis de Newton não estariam corretas. Ou seja, é o seguinte, não são as transformações de Galileu que estão corretas para descrever a relatividade do movimento de um modo geral. Elas só se aplicam à mecânica. Logo, eu preciso descobrir outras transformações de coordenadas que se aplicam tanto à mecânica quanto ao eletromagnetismo, e além disso, eu preciso corrigir as leis de Newton para estarem adequadas a essas novas transformações de coordenadas. Então, essa nova relatividade do movimento vai estar associada ao que a gente chama de transformações de Lorentz. Eu vou falar mais aí na próxima aula. Ah, tá. Já dando um alerta de spoiler, né? A alternativa que está correta é a alternativa 3. E essa nova relatividade do movimento é a relatividade restrita de Einstein. E aí eu vou falar mais na próxima aula sobre, antes de entrar nos postulados de Einstein e tudo mais, eu vou mostrar a tentativa de salvar as transformações de Galileu e a mecânica newtoniana como ela estava, né? A gente vai ver os experimentos. Ok, então existe esse éter? Então a gente tem que medir se existe esse éter. Então vão ocorrer os experimentos e eu vou falar sobre o experimento de Michelson e Morley. Eu vou deixar para a próxima aula, vou discutir esse experimento que ele queria medir a existência, comprovar a existência desse éter. Então, para isso, ele precisava verificar questões que eu vou deixar mais claro, mas estão diretamente relacionadas com o fato da velocidade da luz ser constante ou não, dependendo do movimento relativo entre nós que estamos aqui na Terra. Vamos supor, aqui está o Sol, aqui está a Terra. Nós estamos viajando em torno do Sol e tem esse éter que está permeando todo o espaço. Então, dependendo da direção relativa que a gente esteja com relação a esse vento de éter aí, a gente vai ter uma velocidade da luz diferente. É isso que eles queriam propor, né, para poder ver a existência do éter. Como eu já disse, isso não vai dar certo, né, porque a relatividade restrita de Einstein vai desconsiderar a ideia do éter, que a velocidade da luz não precisa de um meio material para se propagar, ela se propaga no vácuo. Tudo isso vai ser discutido mais adiante. Então, finalizo aqui essa nossa primeira aula falando sobre a covariância das leis físicas, onde eu mostrei que as leis de Newton e a mecânica clássica se é covariante com relação às transformações de Galileu. Entretanto, as leis de Maxwell, né, do eletromagnetismo, não são invariantes com relação às transformações de Galileu, pois dependem do movimento relativo do referencial inercial, dos referenciais inerciais envolvidos. Para finalizar, deixar aqui com a frase do Lord Kelvin, né? Quando você está enfrentando uma dificuldade, você está prestes a fazer uma descoberta. Então, essas dificuldades enfrentadas pelos cientistas lá no final do século XIX geraram uma grande descoberta, que é a relatividade do movimento, a relatividade de Einstein do movimento. Muito obrigado e assim que possível eu posto outra aula. E assim que possível também a gente vai discutir em sala de aula as dúvidas e questionamentos oriundos dessas aulas. Até mais.